Olá, pessoal! Vamos dar continuidade na nossa matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nós vimos na aula passada a NR6, que trata sobre os EPIs. Essa aula a gente vai ver duas NRs, porque elas são bem pequenininhas, bem concisas. Então a gente vai ver NR3 e NR26. A NR3, ela trata sobre os embargos ou sobre interdição de obras de construção civil, né? O embargo, ele é a paralisação parcial ou total da obra. Já a interdição, ela implica a paralisação parcial ou total da atividade, da máquina ou do equipamento do setor de serviço ou do estabelecimento. Então, essa NR3, ela traz as situações que isso pode acontecer, como que isso pode acontecer. Então, saiba que em casos de obra de construção civil, as obras, se não seguirem as normas corretamente, se não seguirem a legislação, elas são passíveis de serem embargadas ou de serem interditadas. Então, são passíveis de embargo ou interdição a obra, atividade, máquina ou equipamento, o setor de serviço, o estabelecimento, com a duração que a ocorrência exigir, sempre que o auditor fiscal do trabalho constatar a existência ou excesso de risco extremo ou, consideradas as circunstâncias específicas, constatar excesso de risco substancial. Então, a questão das máquinas, por exemplo, se tem uma máquina que ela não sofreu manutenção, ela está oferecendo risco para os funcionários, né? Ela põe a saúde, ela põe a vida dos funcionários em risco. Então, essas máquinas, essas atividades, elas são passíveis de embargo ou de interdição. Então, se o auditor fiscal passar lá no seu condomínio, verificar que está acontecendo uma obra e existe alguma dessas situações ocorrendo, então é passível de embargo ou de interdição. Então, para calcular o risco, o auditor fiscal deverá considerar as consequências de um evento e a probabilidade de sua ocorrência, considerando-as separadamente, né? E as consequências, elas podem ser morte, consequência severa, consequência significativa, leve ou nenhuma consequência. E as probabilidades variam entre rara, remota, possível e provável. Então, o que isso quer dizer? Se existe alguma situação de risco acontecendo ali na obra, essa obra ela é passível de embargo ou interdição. E quem que vai determinar quanto tempo esse embargo vai durar, né? Quem vai determinar vai ser o auditor fiscal. Então, o auditor ele vai determinar quanto tempo e qual vai ser, né, a sanção que aquela obra vai levar, de acordo com o risco, né, a consequência que aquele risco traz. Então, existe um risco de queda de um andaime que não sofreu manutenção. Qual é esse risco? Que risco que essa falta de manutenção traz ali naquela obra? É um risco de morte? É um risco de consequência severa, significativa? Então, de acordo com a gravidade, né, daquelas consequências, maior vai ser digamos assim, a punição ali naquela obra, né? E além disso, também as probabilidades. Então, qual que é a probabilidade de um acidente acontecer? É uma probabilidade alta, uma probabilidade média, né? Então, na combinação desses dois fatores, da gravidade da consequência e da probabilidade, que o auditor fiscal vai determinar quanto tempo aquela obra vai ficar paralisada, né? E já a NR26, ela trata da sinalização. Então, a gente viu na aula passada sobre as proteções de proteção, os equipamentos de proteção coletiva, né? Então, desses equipamentos são as sinalizações. E a NR26 trata exatamente desse assunto. Então, a NR26, ela trata da sinalização de segurança, abrangendo as cores, as identificações e rotulagens que devem ser usadas nos locais de trabalho para prevenção de acidentes. E as cores de segurança indicam e advertem sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, equipamentos de segurança, delimitação de áreas e tubulações. Então, essas cores, a gente vai ver que cada cor tem um significado, né? Então, esses equipamentos de segurança, eles vão ser sinalizados, né? Qual vai ser a cor dessa sinalização? Tem uma delimitação? Qual que vai ser a cor utilizada para essa delimitação, né? E também as tubulações. A gente sabe que cada tubulação num condomínio, elas têm um significado, né?
Então, o uso das cores elas devem ser o mais reduzido possível, a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga no trabalhador. E as cores utilizadas, elas estão relacionadas ao sistema globalmente harmonizado. Então, não é a NR26 que fala para você que cor que você utiliza. A cor que vai ser utilizada, ela está referenciada nesse sistema globalmente harmonizado, né? E aqui fala também que o uso dessas cores ele deve ser limitado, né? Deve ser restringido, o mais reduzido possível. Por quê? Porque se tem muita cor, gera muita distração, gera muita informação. E aí aquela cor que precisava chamar uma atenção, né, para uma situação específica, ela acaba passando despercebida no meio de tantas informações. Então o uso das cores ele deve ser o mais reduzido possível. Então a gente vê aqui os exemplos, né, de cores utilizadas, as cores e a simbologia, né, de sinalização. A gente sabe que o vermelho, ele simboliza a proibição, então a gente já sabe. Sempre que a gente vê esses símbolos, a gente sabe que está falando que é proibido alguma coisa, né? Tem também o amarelo, que é a sinalização de atenção. Então, sempre que precisar chamar atenção para uma determinada situação que pode ser perigosa, né, naquele canteiro de obras, deve ser utilizada as placas amarelas, né? Então a gente vê a placa de risco de queda, né, de área em construção. Então essa chama atenção mesmo para a pessoa se localizar ali naquela situação, né? Saber que existe ali uma necessidade de maior atenção. Já o azul, ele simboliza a obrigação. Então, sempre que você estiver, por exemplo, numa obra e você vê esse tipo de sinalização, aquilo ali está te informando, aquela cor azul está te informando que naquele ambiente alguma coisa é obrigatório. Então, aqui, por exemplo, a gente vê os EPIs são obrigatórios. Então, se você for entrar numa área de manutenção, numa área de reforma, que tem essa placa azul, você sabe que ali necessariamente você precisa entrar utilizando os EPIs, né? Então aqui, por exemplo, obrigatório usar touca de proteção, né? Obrigatório lavar as mãos antes de começar a trabalhar. Então o azul, ele sempre significa uma obrigação. E por fim, o verde, né, que o verde ele representa a sinalização de orientação e salvamento. Então as saídas de emergência, elas são sempre verde. Então quando você precisar de orientação, né, e salvamento, essas orientações estarão nas placas de cor verde. Então a gente vê as placas de saída, né, a simbologia de saída, o chuveiro de emergência, a gente também tem aquelas áreas de brigada, né? Então essas placas que vão chamar a atenção para orientar a população ali daquele local e também orientar com relação à rota de salvamento, né? Então uma rota de fuga vai ser sempre orientada por essas placas verdes, certo? Então sobre essas duas NRs era isso que a gente tinha para ver, né? Então a gente se vê depois na próxima aula. Beijo, até lá, tchau, tchau!